Olá, galera do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, estejam muito bem. Estamos aqui mais uma vez, novamente, com a nossa videoaula de ciências da quinzena, videoaula de outubro. Então, eu espero que vocês estejam assistindo as videoaulas para que vocês possam estar aprendendo o conteúdo de ciências, como também estejam assistindo das demais disciplinas. Espero também que vocês estejam fazendo as atividades de vocês e entregando para os professores de vocês. Como eu já falei, elas são muito importantes, tanto para a frequência, como para a nota de vocês, como para o principal, que é a aprendizagem de vocês. Então, vocês precisam entregar as atividades para os professores de vocês. Então, vamos lá com a nossa videoaula da semana. Na semana passada, a gente estudou um pouquinho sobre saneamento. Nessa semana, nós vamos voltar a estudar os nossos filos de animais. Lembra que nós estudamos o nosso último filo, foram os poríferos e quinidários, encerramos e viemos para essa parte de saneamento. Então, agora a gente vai voltar a estudar os nossos filos de animais. Então, qual é a habilidade que te espera hoje? Então, hoje a habilidade prevista para você é a F7C11 e a EF712. O que diz essas habilidades? Que você vai identificar as principais características morfológicas das classes dos filos dos cordados, relacionando as adaptações e a história evolutiva. Então, nós vamos classificar os animais dos filos dos cordados. Quais são esses animais? Nós vamos aprender a partir desse mês sobre os peixes, sobre os anfíbios, sobre os répteis, sobre as aves e sobre os mamíferos. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver as principais características dos cordados e vamos estudar sobre os peixes. Os outros filos nós vamos estudar no decorrer das nossas próximas videoaulas. Então, vamos começar com as principais características dos cordados. Quais são as principais características dos cordados? Primeira característica: os cordados, eles possuem endoesqueleto. Lembra que os seres que a gente estudou nas últimas aulas, eles possuíam o quê? Um exoesqueleto, que era um esqueleto externo. Já os seres cordados são seres que possuem endoesqueleto. Qual é a função desse endoesqueleto? Esse endoesqueleto, ele serve para sustentar o corpo desses animais, como em alguns casos ele serve para proteger órgãos vitais. Dentro desse endoesqueleto, em alguns cordados, eles possuem também coluna vertebral. Olha só uma diferença importante. Nem todo cordado é vertebrado. Vamos lá. Endoesqueleto é uma característica de todos os cordados. Todos os cordados têm o quê? Endoesqueleto. O que é o endoesqueleto? O esqueleto interno dentro do corpo do animal. Aí ele é chamado de cordado. Serve para quê? Para sustentar o corpo do animal. Quando nesse esqueleto o animal possuir uma coluna vertebral, que é um conjunto de ossos que fica localizado no meio desse esqueleto interno, aí ele é chamado de vertebrado. Um animal é caracterizado como vertebrado pela presença de coluna vertebral, não pela presença de esqueleto, porque a gente já estudou que artrópodes têm esqueleto externo. É exoesqueleto, eles são vertebrados? Não são. Existem cordados que têm endoesqueleto, que é o esqueleto interno. Eles são vertebrados? Não. Para ser um vertebrado, além de possuir o endoesqueleto, ele precisa ter o quê? Coluna vertebral. Então, a característica que determina se um animal é vertebrado é a presença da coluna vertebral. Cachorro, gato, elefante, bois, macacos possuem endoesqueleto e, além do endoesqueleto, possui coluna vertebral. Nós, seres humanos, também somos cordados, possuímos endoesqueleto, esqueleto interno e possuímos também coluna vertebral. Como a gente pode ver em alguns exemplos, esses animais possuem coluna vertebral e possuem o endoesqueleto. E existem também invertebrados que não possuem coluna vertebral, mas possuem esqueleto externo, que é o polvo, caramujo, a gente já viu barata, que tem exoesqueleto. Eles possuem um tipo de esqueleto, que é o externo, mas não são vertebrados, não tem nada a ver com vertebrados. Então, a presença do esqueleto não quer dizer que ele é vertebrado. A presença do exoesqueleto não quer dizer nada disso. Ele é vertebrado se ele tiver coluna vertebral. Então, dentro dos grupos dos vertebrados, quem é que nós temos os vertebrados?
peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Hoje, como eu disse, nós vamos estudar os peixes. Outra característica que os cordados têm, vamos lá. Esses vertebrados têm coluna vertebral, característica dos vertebrados, coluna vertebral, endoesqueleto, crânio. O que é o crânio? É o que envolve o cérebro. Eles também têm reprodução sexuada. Lembra que existia reprodução assexuada? Reprodução assexuada nos seres mais primitivos. Existem ainda alguns vertebrados bem primitivos que podem até ainda realizar reprodução assexuada, mas na sua maioria, a característica dos vertebrados são essas: endoesqueleto, coluna vertebral, crânio, que vai envolver e proteger o cérebro, e reprodução sexuada. O que é essa reprodução sexuada? Ela envolve gametas. Reprodução sexuada precisa de um macho e precisa de uma fêmea. O macho tem o gameta masculino, que é a célula reprodutora masculina, que é o espermatozoide, e a fêmea tem a célula reprodutora feminina, que é o óvulo. Então, para poder acontecer a reprodução, tem que ter a união dessas duas células. A fertilização, para essa célula se unir, ela pode acontecer de maneira interna ou de maneira externa. Interna é quando essa fertilização ocorre dentro do corpo da fêmea. Externa é quando essa fertilização ocorre fora. Em alguns vertebrados, o espermatozoide é colocado dentro do corpo da fêmea. Em alguns vertebrados, não é colocado dentro do corpo da fêmea. Por exemplo, o espermatozoide joga o macho joga os espermatozoides na água. Por exemplo, os sapos, alguns peixes soltam na água esses espermatozoides que se encontram com os óvulos da fêmea. Não precisa ser dentro do corpo. Então, em alguns casos, ela é externa, em alguns casos, a fecundação é interna. E o que acontece após essa fertilização? Após o encontro do espermatozoide, que é a célula masculina, com a célula feminina, que é o óvulo. Quando elas se encontram e se juntam, elas vão formar uma célula só. Como é o nome dessa célula? Essa célula ovo é chamada de zigoto. Então, você, já fomos um zigoto na vida. Então, para a gente poder existir, foi necessário uma célula masculina com uma célula feminina, o espermatozoide e o óvulo se juntarem. Quando eles se juntaram, eles formaram uma célula ovo. Como é o nome dessa célula ovo? Zigoto. Esse zigoto, ele se formou, passou por uma série de divisões e formou um embrião. Esse embrião foi se desenvolvendo até dar origem ao feto, que depois dá origem ao ser vivo que vai nascer. Então, começa assim, a partir da união dessas duas células. E isso ocorre em vertebrados. Quem são os vertebrados? Répteis, peixes, aves, mamíferos e anfíbios são os nossos vertebrados. E hoje nós vamos estudar os peixes. Então, quais são as características dos peixes? Vamos lá com as primeiras características deles. Os peixes, eles são aquáticos, ou seja, eles vivem na água. Pode ser marinhos ou de água doce, no mar ou no rio. Eles possuem coluna vertebral. Essa coluna vertebral também é chamada de espinha dorsal. Então, quando você tá comendo, às vezes, um peixe e vem aquela espinha, então você tá se deparando ali com um pedaço da coluna vertebral dele. Porque como ele é um vertebrado, ele tem coluna vertebral. Ele possui escamas que servem para proteger a pele dele. Ele se locomove por meio de nadadeiras e músculos. Ele também tem uma bexiga natatória, o peixe. Para que serve essa bexiga natatória? Ela é uma bolsa que se enche, se esvazia e é que mantém o peixe flutuando, permite a flutuação do peixe. Como é o tipo de respiração dos peixes? Ele respira por meio de brânquias. Ele não possui pulmões como nós mamíferos. Ele possui brânquias. Como é que acontece? Na água tem oxigênio dissolvido. Eles aproveitam o oxigênio que está dissolvido na água. Esse oxigênio entra dentro da boca do peixe e passa pelas brânquias. Esse oxigênio dissolvido, ele vai lá para o sangue do peixe e o gás carbônico que está lá no sangue do peixe vai lá para a água. Então, ocorre assim uma troca. O oxigênio da água vai para o peixe, para o sangue dele, e o gás carbônico que está no sangue do peixe vai para a água. E é captado por meio de quem? Por meio das brânquias. Eles respiram por meio de brânquias, os peixes. E a reprodução dos peixes é por meio de ovos. Eles produzem ovos, né? A reprodução deles é ovos, não nasce na barriga do peixe, não. E alevino, as larvazinhas são chamadas de alevinos. Depois, esses alevinos são miniaturazinhas de adultos. Em alguns casos, eles têm desenvolvimento larval antes de chegar na fase adulta.
Quais são os tipos de peixes que existem? Existem peixes cartilaginosos, que são os tubarões, as arraias. Por que eles são chamados de cartilaginosos? Porque eles não têm material ósseo, eles são formados de cartilagem. O que é a cartilagem? Cartilagem é esse mesmo material que forma a nossa orelha, que forma o nosso nariz, são as cartilagens. Então, tubarões, arraias são peixes cartilaginosos, eles não têm material ósseo. Nós temos também peixes ósseos, o nome já está dizendo ósseos, é porque eles têm material ósseo. Exemplo, bagres, sardinhas, cavalos marinhos, salmões, são peixes ósseos. E temos outra classificação, que são os peixes sem mandíbulas, que são peixes bem rudimentares, que já tem lá aquela formação de ancestrais antigos, são peixes mais rudimentares, que é o caso das lampreias, das feiticeiras. Eles têm pele lisa e não possuem escamas, não têm mandíbulas e a nadadeira deles é próxima à cauda. São peixes mais rudimentares. Então, essas são as principais características dos peixes. Então, de acordo com essa nossa videoaula, você vai fazer a atividade sobre as principais características dos cordados e dos vertebrados e dos peixes. Então, fica ligado no teu WhatsApp e no teu app que vai já chegar a atividade. Responde com carinho e com atenção. E na nossa próxima videoaula nós vamos conhecer mais a respeito dos anfíbios e dos répteis. Te aguardo na próxima aula, tá ok? Então, fiquem em paz, fiquem com Deus. Beijos de luz.